Imagine se puder o absoluto auge da sofisticação automotiva no ano de 1975, quando a música disco era considerada o ápice da conquista cultural. As pessoas usavam roupas que pareciam ter sido projetadas por alguém tendo um sonho febril particularmente vívido envolvendo padrões geométricos e cores que não deveriam existir na natureza. E o conceito de eficiência de combustível era tão relevante para os compradores de carros quanto os hábitos de acasalamento de pinguins antárticos, ou seja, absolutamente nada. Porque a gasolina custava aproximadamente o mesmo que a água da torneira e a ideia de que o petróleo pudesse algum dia se tornar caro o suficiente para influenciar decisões de compra era considerada o tipo de especulação selvagem que pertencia aos romances de ficção científica escritos por pessoas com imaginações hiperativas e compreensão insuficiente da economia básica. Neste mundo de otimismo ilimitado e escolhas questionáveis de moda chegou o que foi indiscutivelmente o automóvel mais luxuoso, mais tecnologicamente avançado e mais ostensivamente impressionante já criado por mãos humanas. Um palácio de 4 rodas que representava tudo que seus fabricantes acreditavam que clientes exigentes queriam em um veículo motorizado. Desde assentos de couro macios o suficiente para fazer designers de móveis chorarem de inveja, até sistemas de som que podiam reproduzir música com tanta clareza que você podia ouvir partículas individuais de poeira se depositando no chão do estúdio de gravação. Tudo embrulhado em carroceria que brilhava como um troféu recém-polido e media aproximadamente o mesmo comprimento de um pequeno porta-aviões. Embora consideravelmente mais confortável e marginalmente menos provável de ser atacado por submarinos inimigos. Esta fera magnífica era o Cadillac Eldorado Biarritz, embora pudesse facilmente ter sido o Lincoln Continental Mark IV, o Imperial Le Baron, ou qualquer um dos inúmeros automóveis de luxo americanos igualmente gigantescos que dominavam o mercado de carros premium durante uma era quando o maior era universalmente considerado melhor, mas era sempre preferível a menos. E a frase exagero era vista como os resmungos confusos de pessoas que claramente não entendiam o sonho americano ou os princípios fundamentais do consumo conspícuo que haviam tornado o país grande, assumindo que grandeza pudesse ser medida em termos de acabamento cromado, tetos de vinil e a capacidade de transportar uma família estendida inteira mais suas bagagens. Animais de estimação e equipamentos recreativos em um único veículo sem que ninguém tivesse que fazer contato físico desconfortável com mais ninguém ou se envolver no tipo de negociações espaciais tipicamente associadas com viagens aéreas na seção econômica. Estes monumentos automotivos ao excesso foram projetados com o tipo de desprezo casual pelas limitações práticas que caracterizava a indústria americana durante os anos de boom pós-guerra, quando os recursos naturais pareciam infinitos. Preocupações ambientais eram província de alguns cientistas excêntricos que claramente passavam tempo demais pensando sobre conceitos abstratos como ecossistema, se poluição em vez de focar em questões importantes como margens de lucro trimestrais e o desenvolvimento de motores V8 cada vez mais poderosos que podiam impulsionar 2,5 toneladas de aço. Cromo e equipamentos de luxo pela rodovia interestadual, em velocidades que faziam proprietários de carros esportivos europeus questionarem suas escolhas de vida e se perguntarem por que haviam se contentado com veículos que pesavam menos que pneus sobressalentes de alguns carros americanos, se ofereciam um espaço interior que podia ser caridosamente descrito como íntimo, assumindo que intimidade era algo que você desejava em seu relacionamento com painéis de portas automotiva e alavancas de câmbio. O carro de luxo americano típico dos anos 70 apresentava um compartimento do motor grande o suficiente para hospedar pequenos jantares. Assumindo que os convidados não se importassem com o cheiro de óleo do motor e o spray ocasional de líquido de arrefecimento quando o inevitável superaquecimento ocorresse durante condições de direção particularmente exigentes como subir colinas moderadas ou operar o sistema de ar-condicionado enquanto mantinha velocidades rodoviárias. Porque estes magníficos propulsores foram projetados durante uma era quando a frase eficiência de combustível era considerada um oxímoro aproximadamente equivalente a camarão jumbo ou inteligência militar, e engenheiros focavam seus talentos consideráveis em criar motores que soassem impressionantes, produzissem enormes quantidades de torque em RPM extremamente baixos.
e pudessem ser reparados por qualquer mecânico de fundo de quintal com ferramentas básicas, uma compreensão fundamental dos princípios de combustão interna, em vez do tipo de equipamento diagnóstico sofisticado e diplomas de ciência da computação que mais tarde seriam necessários para dar manutenção em automóveis projetados por pessoas que aparentemente acreditavam que simplicidade era uma falha de caráter, que todo o sistema automotivo deveria ser controlado por módulos eletrônicos que se comunicavam entre si em linguagens que apenas técnicos, especialmente treinados, podiam entender. Os interiores destes iates de luxo terrestres eram decorados com materiais e acabamento que fariam clientes modernos de Rolls-Royce chorarem de nostalgia, apresentando couro genuíno que vinha de vacas que haviam vivido vidas mimadas em fazendas exclusivas, onde eram alimentadas com grãos orgânicos. Se recebia massagens diárias de terapeutas bovinos treinados. Acabamento em madeira que era colhido de árvores que haviam sido pessoalmente selecionadas por artesãos que entendiam que ambiente automotivo adequado requeria materiais com o tipo de padrão de grão natural que só podiam ser alcançados através de décadas de crescimento cuidadoso sob condições climáticas ideais. E carpete tão grosso e luxuoso que passageiros ocasionalmente ficavam perdidos enquanto procuravam itens derrubados, se tinham que ser resgatados por arqueólogos automotivos especialmente treinados, equipados com detectores de metal e suprimentos de emergência de ar fresco. Os sistemas de som nestes veículos representavam o absoluto da tecnologia de áudio dos anos 70, apresentando tocadores de fita de 8 pistas que podiam reproduzir música com tamanha fidelidade que você podia ouvir as roupas dos músicos do estúdio farfalhando entre as notas. Assumindo que a fita magnética não tivesse ficado emaranhada no mecanismo do tocador ou desenvolvido os misteriosos problemas de esticamento que pareciam afetar todas as fitas de 8 pistas após aproximadamente 6 meses de uso, transformando gravações musicais queridas em experimentos artísticos surreais, onde canções familiares se tornavam paisagens sonoras e reconhecíveis que se assemelhavam ao equivalente auditivo de pinturas de Salvador Dalí. Interessante de uma perspectiva abstrata, mas não particularmente úteis para fins de entretenimento durante longas viagens rodoviárias, quando passageiros esperavam que sua música mantivesse tom e tempo consistente, em vez de deslizar para dimensões alternativas onde as leis da física aparentemente funcionavam diferentemente. A qualidade de condução destes automóveis de luxo era lendária, alcançando níveis de suavidade que faziam passageiros se sentirem como se estivessem flutuando pela paisagem em vez de viajando sobre superfícies reais de estrada. Graças a sistemas de suspensão que utilizavam fluido hidráulico suficiente para lubrificar uma pequena instalação industrial e amortecedores que eram individualmente calibrados por técnicos que entendiam que conforto automotivo adequado requeria capacidade de dirigir sobre irregularidades significativas da estrada sem perturbar passageiros que pudessem estar envolvidos em atividades delicadas como aplicar maquiagem, ler jornais ou conduzir conversas comerciais importantes em equipamentos telefônicos celulares primitivos que pesavam aproximadamente tanto quanto uma bola de boliche e requeriam suportes de montagem especiais para evitar que se tornassem projéteis perigosos durante paradas súbitas ou manobras de emergência. O estilo destes veículos representava tudo o que designers dos anos 70 acreditavam que clientes sofisticados queriam em aparência automotiva, apresentando perfis longos e baixos que sugeriam velocidade e elegância mesmo quando os carros estavam estacionados fora de supermercados ou sentados em garagens suburbanas, ao lado de barcos que eram usados 2 vezes por ano e cortadores de grama, que queriam mais manutenção que os relacionamentos românticos da maioria das pessoas, complementados por acabamento cromado que refletia a luz solar com tamanha intensidade que podia temporariamente cegar pedestres desavisados, se requeria técnicas de polimento especiais que haviam sido passadas através de gerações de profissionais de detalhamento automotivo que tratavam manutenção adequada de cromo tanto como forma de arte quanto responsabilidade sagrada. Mas apesar de todas essas qualidades magníficas, essas obras-primas automotivas dos anos 70 se tornaram o equivalente veicular daquele equipamento de exercício caro que parecia uma boa ideia na época, mas agora serve principalmente como lugar para pendurar roupas e contemplar a diferença entre intenções e realidade. Porque compradores modernos de carros desenvolveram prioridade, se preferência,
inteiramente diferentes que tornam esses antigos líderes de luxo aproximadamente tão desejáveis quanto calças boca de sino, carpete felpudo ou qualquer outro artefato de uma era que parecia sofisticada na época, mas agora parece ter sido projetada por pessoas que eram notavelmente otimistas sobre o futuro ou tinham acesso a substâncias que alteravam significativamente sua percepção do que constituía bom julgamento em questões de estética e design prático. Os compradores de carros de luxo de hoje querem veículos que deem partida confiavelmente em todas as condições climáticas sem requerer o tipo de rituais elaborados de aquecimento que carros dos anos 70 exigiam, apresentando sistemas de injeção de combustível que não afogam quando você olha feio para eles, sistemas de ignição eletrônica que não requerem ajustes periódicos por especialistas que cobravam por hora e expressavam suas opiniões profissionais principalmente através de balançadas significativas de cabeça e inspirações bruscas que sugeriam problemas caros espreitando logo abaixo da superfície de sistemas mecânicos aparentemente simples. E eles esperam que seus automóveis alcancem números de economia de combustível que teriam parecido fantasia para engenheiros dos anos 70 que projetavam motores na suposição de que gasolina permaneceria barata para sempre, que preocupações ambientais eram modas passageiras que desapareceriam uma vez que as pessoas voltassem à razão e percebessem que progresso significava motores maiores, mais potência e a capacidade de acelerar a partir de semáforos com autoridade suficiente para fazer a terra tremer e pequenos animais procurarem abrigo. Compradores modernos de luxo também esperam que seus veículos manuseiem adequadamente quando solicitados a navegar qualquer coisa mais desafiadora que rodovias interestaduais perfeitamente retas, em vez de bambolear através de curvas como navios de carga pesadamente carregados tentando mudar curso em mares agitados. E eles querem sistemas de frenagem que possam realmente parar seus carros em distâncias razoáveis sem requerer o tipo de planejamento antecipado tipicamente associado com missões espaciais ou operações militares complexas, porque motoristas contemporâneos de alguma forma desenvolveram a expectativa não razoável de que pisar no pedal de freio deveria resultar em desaceleração imediata e previsível em vez do processo gradual de redução de velocidade que caracterizava carros de luxo dos anos 70, que foram projetados por engenheiros que aparentemente acreditavam que parar rapidamente era vulgar, que etiqueta automotiva adequada requeria dar aos outros motoristas bastante aviso antecipado de suas intenções de reduzir velocidade. Além disso, compradores de hoje esperam que seus automóveis de luxo caibam em vagas de estacionamento normais sem requerer o serviço de motoristas profissionais que tinham treinamento especializado em manobrar veículos grandes através de espaços apertados. E eles querem carros que possam navegar ambientes urbanos modernos sem raspar contra equipamentos de restaurantes drive-thru ou requerer licenças especiais para cruzar pontes com restrições de peso, porque a infraestrutura que parecia perfeitamente adequada para carros de luxo dos anos 70 de alguma forma falhou em acompanhar os requisitos de veículos que foram projetados quando a vaga de estacionamento média era aparentemente traçada por pessoas que assumiam que automóveis futuros continuariam crescendo maiores, até que requeressem seus próprios códigos postais e faixas de tráfego dedicadas. Os requisitos de manutenção de carros de luxo dos anos 70 horrorizariam proprietários modernos que se acostumaram a veículos que podem operar por milhares de quilômetros entre consultas de serviço, em vez de requerer atenção semanal de mecânicos que os conheciam pelo nome e haviam desenvolvido o tipo de compreensão íntima de suas peculiaridades e traços de personalidade que tipicamente caracterizavam casamentos longos ou amizades próximas, porque essas máquinas magníficas foram projetadas durante uma era quando comunhão mecânica regular era considerada uma parte normal da propriedade de carros, como lavar e encerar, e a ideia de que automóveis pudessem algum dia ser esperados para funcionar confiavelmente sem intervenção profissional constante era considerada o tipo de fantasia não realística que pertencia à mesma categoria que carros voadores, servos robôs e outros conceitos de ficção científica que ignoravam as realidades fundamentais da complexidade mecânica e entropia.
Os sistemas elétricos em carros de luxo dos anos 70 eram maravilhas de engenharia otimista que combinavam múltiplos acessórios que consumiam energia com chicotes elétricos que pareciam ter sido projetados por pessoas que acreditavam que a eletricidade era mágica e que adicionar mais circuitos de alguma forma tornaria a mágica mais confiável, em vez de criar redes cada vez mais complexas de pontos potenciais de falha que podiam deixar motoristas presos em estacionamentos enquanto tentavam determinar se o problema estava no alternador, no regulador de voltagem, nos vários relés, ou em uma das dezenas de conexões que podiam corroer, afrouxar ou simplesmente decidir parar de funcionar por razões que desafiavam explicação lógica e requeriam técnicas diagnósticas que beiravam o sobrenatural. Compradores modernos de carros também desenvolveram preferências estéticas inteiramente diferentes que fazem carros de luxo dos anos 70 parecerem museus ambulantes de decisões de design questionáveis, apresentando elementos de estilo que pareciam sofisticados na moda na época, mas agora parecem ter sido criados por designers que tinham acesso a produtos farmacêuticos incomuns e supervisão adulta insuficiente, porque gostos contemporâneos favorecem linhas limpas, interiores minimalistas e elegância sutil em vez do excesso barroco que caracterizava carros de luxo de uma era quando mais sempre era melhor e contenção era considerada uma falha de caráter que impedia pessoas de expressar completamente suas personalidades automotivas através do meio de acessórios cromados e aplicações decorativas de vinil. Os padrões de segurança que compradores modernos consideram garantidos teriam sido considerados ficção científica por engenheiros automotivos dos anos 70 que projetavam carros durante uma era quando cintos de segurança eram equipamento opcional. Airbags existiam apenas nas imaginações febris de pesquisadores de segurança que claramente passavam tempo demais se preocupando com cenários hipotéticos de acidentes, e a filosofia prevalecente parecia ser que prevenção adequada de acidentes envolvia não ter acidentes em primeiro lugar em vez de projetar veículos para proteger ocupantes quando o inevitável acontecesse, porque admitir que colisões pudessem ocorrer era considerado pensamento derrotista que minava a confiança tanto na tecnologia automotiva quanto na habilidade humana de dirigir. O impacto ambiental de carros de luxo dos anos 70 horrorizaria compradores contemporâneos que desenvolveram consciência sobre suas pegadas de carbono e os efeitos a longo prazo de suas escolhas de transporte nos padrões climáticos globais. Em vez de simplesmente aproveitar o ronco magnífico de motores de grande cilindrada, que queimavam gasolina com o entusiasmo de fornos de fundição consumindo carvão e produziam emissões que podiam ser vistas de distâncias consideráveis sob as condições atmosféricas certas, porque consciência ambiental ainda estava em sua infância durante uma era quando poluição era considerada o preço inevitável do progresso e a ideia de que escolhas individuais do consumidor pudessem coletivamente afetar a composição atmosférica planetária era vista como tipo de conceito teórico abstrato que pertencia em revistas acadêmicas, em vez de showrooms de automóveis. Então esses símbolos outrora orgulhosos da conquista automotiva americana agora definham em lotes de carros usados, vendas de espólio e anúncios classificados onde são oferecidos por proprietários que finalmente admitiram derrota em suas batalhas contra a entropia, corrosão e a incompatibilidade fundamental entre filosofia de engenharia dos anos 70 e expectativas modernas para confiabilidade automotiva, desempenho e bom senso básico, provando que mesmo os veículos mais luxuosos, tecnologicamente avançados de sua era podem se tornar os elefantes brancos automotivos de amanhã, quando o mundo muda ao redor dele, se os deixa encalhados como dinossauros magníficos que de repente descobriram que seu ambiente não mais suportava sua abordagem particular à existência. O que é talvez a justiça poética máxima para veículos que foram projetados com tal desprezo casual pela possibilidade de que maior nem sempre pode ser melhor e que o futuro pode requerer soluções diferentes para o desafio fundamental de mover pessoas de um lugar para outro sem destruir nem os passageiros nem o planeta no processo.